como esboçar uma mensagem, como o senhor esboça uma pregação. O Hernandes Dias Lopes diz que é simples, né? Você lê o texto, explicar o texto e aplicar o texto, né? Mas tem gente que na hora de fazer isso se confunde. Ou começa e nunca termina, começa num texto, no outro, assim, dá uns conselhos sobre até mesmo lá para transmitir, né? O ato. É uma arte a pregação. Pregação é uma arte. Eu até falo no meu livro sobre pregação, que pregação não é dom. O pessoal acha que não, uns foram chamados para pregar e tal. Não, pregação é mandamento. Todo crente salvo tem que pregar. Por isso que o Charles Spurgeon dizia, né? Marcos Todo crente 16. ou é um missionário ou um impostor. Se você é crente e não prega para ninguém, você está desviado. Que crente que é você que não prega para ninguém? Você está descumprindo a ordem de Cristo, você está negando a sua essência, que é a essência missionária. Eu acho que a pregação, o ato de você pregar, de preparar uma mensagem, ele é muito particular. Inclusive eu falo sobre isso também lá no meu livro. Porque às vezes a pessoa fala, não, tem que ser assim, assim. Você lê livro de homilética, né? É assim, assim, assim. Rapaz, mas você fica engessado, não tem isso. Cada um tem uma forma de compor o texto. É uma arte. Você está ali, recebe uma inspiração de Deus, você começa a escrever. Aí, claro, tem que ter começo, meio e fim. Introdução, né, a argumentação e a conclusão. A conclusão pode ser o apelo. A conclusão pode ser uma oração pela igreja, chamar o povo à frente, dependendo de onde você está, se for permitido isso. Ou cantar um hino também, né? Pode ser assim que você conclui, mas começar é muito importante. Na introdução ali, quanto tempo você vai ter ali? 50 minutos? Gasta pelo menos uns 5 na introdução, uns 7, porque aí você vai demonstrar sobre o que você vai falar e você vai dando ali ideias do que vai ser dito. É o momento que você prende a atenção das pessoas ou perde. Por isso que a introdução ela é tão importante. Se você começa mal, dificilmente você vai terminar bem. A não ser que você já tenha muita experiência. Isso acontece às vezes com a gente. Você começa mal ali, né? Mas igual o carro a álcool, depois que esquenta, vai embora. Mas é difícil você começar mal e terminar bem. Então a introdução é quando você capta a atenção das pessoas, você chama a atenção delas e elas ficam, opa, isso é interessante. Aí vem a importância de dar um tema, às vezes, para a mensagem. Tem um pregador muito conhecido aí, não vou citar o nome dele, já prega há muitos anos, mas a pregação dele não é muito, né, lá essas coisas, mas os temas são bem chamativos. Então ele colocava lá um tema, poxa vida, rapaz, o que esse cara vai falar sobre isso, né? Como assim? Prende atenção já no tema. 5 coisas que Deus nunca viu. Como assim Deus nunca viu? Né? Rapaz. Coisas que Deus não pode fazer. Aí, poxa, como assim? Isso chama atenção, né? Uma dia 5 coisas que tem no inferno que não tem. Não tem então, isso é ótimo. Pai. Isso é ótimo, porque, claro, a mensagem você vai ter que explicar, bem explicado. Mas chama atenção. Você, puxa vida, a pessoa ali está cansada às vezes, chegou do trabalho, e, né, o celular tocando, recebendo mensagem, já vem tentado a se distrair, mas aí tem um pregador ousado para trazer e chamar a atenção das pessoas. Então o tema é interessante. Claro, tem que tomar cuidado também para não exagerar demais, né? Eu lembro que o Pastor Napoleão faz o prefácio do meu livro, né? E eu ouvi muito quando novo convertido, me inspirei muito. E tinha um tema que ele falava cabeça, pé e buchada. O tema da mensagem dele. Rapaz, primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, que negócio é esse? De onde ele tirou isso da Bíblia? Aí tem lá o texto, né? De Levítico e tal, que fala sobre sacrifício. Rapaz, interessante. Aí ele traz toda uma mensagem salvífica em cima disso. Olha. Então a criatividade do pregador fala muito alto. Então você faz o seu esboço na medida em que você vai recebendo a mensagem, estudando a mensagem, vai fazendo as anotações, ao final que você vai pegar as partes principais e transformá-las em tópicos. Pelo menos eu faço assim. E aqueles tópicos, durante a mensagem, você, ao lê-los, você consegue desenvolver com facilidade, porque você já estudou a fundo aquilo que você está falando. Então, é basicamente isso. Então, a introdução chama a atenção, o desenvolvimento da mensagem é a própria pregação, onde você vai explicar e argumentar aquele tema, e a conclusão é o fechamento, que é onde você aplica às pessoas aquilo que você pregou. Se você não aplica, virou um estudo só. Um estudo bíblico de informações. Tem que aplicar. Por exemplo, eu preguei sobre o batismo com o Espírito Santo. Como que eu vou terminar a mensagem sem orar para Deus batizar, irmão? Eu preguei uma mensagem sobre cura. Como é que eu não vou orar para Deus curar as pessoas? Pelo menos orar. Não precisa chamar à frente, às vezes, né? Às vezes não dá o tempo.
Mas aplique a mensagem. Aplique a mensagem, porque é isso que faz a mensagem algo poderoso, importante. Falar em línguas pregando, o que o senhor acha? Rapaz, eu falo. Glória a Deus. Eu vou falar igual o Paulo, eu falo mais do que todos vós. Glória Não, a Deus. eu falo sem problema algum. Inclusive, eu até falei esses dias num evento, porque tinha alguns teólogos meio xaropes, tem uns camaradas meio chatos. O Luiz Saião que brinca, né? Ele fala que os islâmicos têm os xiitas e os crentes têm os chatos. Tem um monte, hein? Então tem uns crentes chatos aí que eu vou te falar. Não pode falar em língua no microfone. Irmão, eu falo língua onde eu quiser, a hora que eu quiser, na hora que me der vontade. Por quê? Porque é um dom. Sim. Eu posso expressar. Claro que eu não vou ficar o tempo inteiro substituir a pregação por línguas. Mas se eu estiver num nível de comunhão com Deus e aquela coisa maravilhosa que toma conta de nós quando a gente está pregando, fale em língua sem problema algum. Porque Paulo não proíbe, né? Tem gente que entende e interpreta errado. Não proíbe. Ele só faz ali, olha, gente, organizem o culto. Mas também não é uma coisa rígida, engessada, igual alguns falam. Não, tem que ter interpretação. Se não tiver, não pode nem falar. Aí pronto, aí acabou, né? Aí acabou o pentecostalismo. Não, fala em línguas, não tem problema algum. Mas línguas espirituais. Sim. Línguas estranhas, não línguas esquisitas, né? Que tem uns falando língua esquisita por aí, que é só Deus. Né? Brincando com as coisas sérias. Brincando. Eu vi gente vendendo curso de língua estranha. Assim, que isso aí. Então, o senhor falou no começo, por esses exageros, às vezes, então, acaba banalizando. Uhum. Exageros como esse. Verdade. Aí ultrapassou o limite do mas limite. É verdade. É banalização total. Banalização. É blasfêmia, né? É blasfêmia, já caiu no nível de blasfêmia. Assim como tem muito também crente aí, né, que fica zombando do pentecostalismo, né? Sim. Você põe lá um vídeo e já zomba. É um fenômeno atual muito lamentável e triste. Pastor Lárcio, aproveita aí, tem mais 5 minutos. Vamos lá, pastor, em questão de ouvir referência, quem que o senhor gosta de ouvir, né, quem que o senhor indica, questão de obra literária também. Rapaz, se eu for falar aqui, eu posso ser injusto, né? Mas eu tenho tantos amigos. Napoleão. Tantos amigos bons, grandes pregadores que nós temos hoje, excelentes expoentes da palavra de Deus no meio pentecostal e no meio reformado também ouço, muitos mesmo. Mas, claro, sempre sabendo filtrar. Né? E teólogos também, de linha calvinista, de linha arminiana, de linha reformada, pentecostais, carismáticos, não pentecostais, não vejo problema algum. Porque todos nós precisamos aprender com todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Né? Os homens estudaram, se dedicaram. E senão a gente vai começar a falar assim, não, ele é tradicional, não escuto, não leio. Então você vai deixar de ler. Você tem que saber quase a metade da literatura teológica. Aquilo que o senhor falou, é filtrar mesmo. Eu fui para Israel com o Saião e com o Rodrigo Silva. Foram os dois? E eu postei uma foto com o Rodrigo Silva. Com o Rodrigo Silva. Então, eu postei uma foto com ele. Mas vieram chatos. E Rodrigo é gente boa, né? Então, todo mundo é gente boa. É claro que ele tem umas interpretações. Ele faz parte de uma seita. A gente sabe disso. Uma seita. Então, a gente e isso a gente filtra. Isso. Eu vou desprezar a pessoa? Porque ele é muito humilde. Pensa num homem humilde, é o Rodrigo Silva. Então, assim, tem coisa que nem. Como arqueólogo, ele é um dos melhores. Ele ia lá, entendeu? Mas é claro que a linha teológica dele a gente converge quase 100%. Claro. Mas assim, maltratar e falar não postar foto, tal, não sei o que, entendeu? O pessoal que é chato mesmo, que acha que tem que saber interpretar. Tem que ser inimigo, né? Exato. Ser inimigo. Isso aí tem que... o cara é de outra religião, de outra denominação. Botar fogo em praça pública, o camarada, porque o camarada é herege. Aí também não. Não vou concordar com os ensinos, com certeza. Produzidos pela Igreja Adventista, Ellen White, essas coisas. Mas isso aí, irmão, é tão óbvio, né? Que eu acho que não precisa nem falar, né? É óbvio. Não tem como. Mas tem que saber separar as coisas. Saber separar. Ser educado é um princípio, acho que o mínimo e o básico que o cristão deve ter. O Saião estava do lado dele, amigo dele, conversando. O Saião, que é um baita... Que tem posições também totalmente contrárias a nossas, às vezes. Um monte, entendeu? Que também é muito humilde. Então, tem que saber lidar com as coisas como Jesus, né? Exatamente. Jesus sabia lidar com todas as pessoas, independentemente da religião, da crença delas. Isso não é ecumenismo, isso é educação.
É no mínimo, né? Educação. Teve até uma pergunta aqui de ecumenismo, se não me engano. Pastora Gisele. O que o pastor acha do comunismo e o Concílio Mundial de Igrejas. Do comunismo? Do Concílio Mundial de Igreja e do do ecumenismo. Ecumenismo. Então, diálogos interreligiosos é uma coisa. Ecumenismo é outra. Diferente, né? Ecumenismo eu sou contra. O diálogo interreligioso eu sou a favor. Por exemplo, eu já tive oportunidades de estar com professores, Pai de Santo, outro do islamismo, outro do judaísmo, cada um de uma religião, e a gente conversar e cada um apresentar a sua crença. Não estou concordando com ninguém. Eu estou apresentando a minha crença, mas num diálogo interreligioso. Ou seja, entre várias religiões. Ecumenismo é você convergir. É você concordar, é você dizer, não está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo salvo, todo mundo busca Deus e Deus abençoa todo mundo vai para o céu. É isso que acontece, é quase que um universalismo. Porque o ecumenismo vai puxar, né? Vai, o universalismo. Aí eu não concordo, sou contra.